Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Já estive em outras oportunidades, encontrando um ambiente sempre bem harmonizado, revendo amigos, conhecendo outros, de tal maneira que é uma satisfação muito grande estar aqui novamente. O título da palestra de hoje, eu me baseei por este livro, Antes de Partir. Coincidentemente, eu peguei esse livro, achei interessante, vi o resumo, e vi que dava para a gente fazer uma palestra. E vocês vão ver que é interessante o foco que essa autora se baseou. Ela, Bronnie Ware, uma australiana, trabalhava em um banco, mas é um pouco cansada daquela pressão que as pessoas que trabalham em agência bancária sofrem. Ela saiu do emprego, pegou o dinheiro, foi passear para a Inglaterra e depois retornou à Austrália. E passou a cuidar de doentes terminais. Ela relata nesse livro a experiência de 17 pacientes que conviveram com ela e ela com eles, em uma média de 3 meses apenas. Eles eram pessoas desenganadas pelos médicos e depois desse convívio de média 3 meses, essas pessoas desencarnaram. Mas, naqueles 3 meses, junto com a Bronnie, ela teve a possibilidade de vivenciar os anseios, as alegrias, as preocupações e os arrependimentos daquelas pessoas, né? Então as pessoas contavam a elas coisas que eles gostariam de fazer e não fizeram, e também coisas que fizeram e se outra oportunidade lhes fossem dadas, fariam. É óbvio que outras oportunidades eles terão, como todos nós, né? Já que reencarnamos várias vezes até chegarmos à perfeição um dia. E a Bronnie escreveu, relatando nesse livro, que tem como título em inglês, Os 5 maiores arrependimentos dos que estão morrendo. No português foi mudado, porque parece que é um título até meio forte, né? Então dá para a gente verificar, se nós fazermos uma reflexão, fôssemos convocados hoje para retornarmos ao lado espiritual, ao plano espiritual, se a gente levaria pendências, teríamos algumas coisas que não ainda se consolidaram em nossa mente, no sentido de arrependermos. Então, esse é o objetivo que eu vou tentar passar para vocês aqui. Se algum de nós ainda se arrependeria, se fôssemos chamados a voltar à nossa pátria espiritual, né? Obviamente que ninguém está com pressa, né? Eu tenho 60 anos, já disse que estou na minha vida, então devo viver até os 120 anos, e minha esposa e os meus filhos terão que me aguentar, né? Porque a vida aqui na Terra é muito boa, e nós estamos aqui, não é para sofrer, é para evoluir, e dentro desse processo de evolução, nós temos plenas condições de sermos felizes, como devemos ser. E com relação ao arrependimento, se nós pegarmos no dicionário, está escrito lá que o arrependimento é uma insatisfação causada por nossa conduta com a disposição de repará-la e não mais praticá-la. Então, essa é a definição de arrependimento. E alguns religiosos dão uma importância muito grande ao arrependimento, chegando a dizer que nós somos salvos pelo arrependimento. O que seria uma grande injustiça divina. Por quê? Se aqueles que desencarnam pela exaustão do fluido vital, eles teriam a condição de se arrependerem. Mas e aqueles que têm mortes repentinas, um infarto ou um desastre, eles não teriam tempo, obviamente, para se arrependerem. E aí não estariam salvos. Mas Kardec, no livro O Céu e o Inferno, esclarece com propriedade este assunto. Está lá citado que o arrependimento
a expiação e a reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta qualquer e as suas consequências. Então, o arrependimento é importante. Por quê? Porque ele abre as portas para a nossa reabilitação. Mas só a reparação pode destruir as causas dos nossos sofrimentos. Reparamos fazendo o bem, já que o amor cobre a multidão de pecados. E enquanto houver vestígios das faltas por nós cometidas, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Então, a gente tem que entender que nós não sofremos por acaso e que também não precisamos sofrer para evoluir. Vamos, como diz, fazer o bem pelo amor ou pela dor, né? Fazer o bem, crescer, evoluir. Nesse sentido, Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos, focando esse tema, e uma delas é o seguinte: o arrependimento se dá no mundo espiritual ou se dá no mundo corpóreo? E os espíritos respondem com propriedade: se dá no mundo espiritual, mas pode ocorrer também no mundo corpóreo. E ele reitera, Kardec, e quais as consequências do arrependimento no mundo espiritual e no mundo corporal? E a resposta é aquela que todos nós sabemos. Quando estamos no mundo espiritual, sentimos os erros, os equívocos que cometemos e pedimos para retornar ao plano físico, para poder reparar o que fizemos de errado e então evoluir. E no plano material, qual a consequência do arrependimento? É o espírito, é encarnado, o que ele faz? Ele já tenta reparar nessa existência, obviamente com a finalidade de sempre progredir. E Kardec fala mais uma pergunta muito interessante, aliás, todas que ele fala são interessantes, né? Mas ele faz uma pergunta o seguinte: e quando nós estamos no plano espiritual, nós temos consciência e previsão das provas que temos que passar aqui na Terra? E a resposta é sim, pois nisso consiste o livre-arbítrio de cada um de nós. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Então, vocês veem que interessante, né? Somos nós que escolhemos as provas que temos que passar. E outra pergunta que ele fala: e se nós aqui no plano material, encarnados, nós podemos mudar o planejamento que fizemos no plano espiritual? E a resposta também é sim. Nós podemos mudar desde que isso não invalida o planejamento que nós fizemos no plano espiritual. Mas nós podemos mudar fazendo sempre o bem. Para dar um exemplo, eu li um livro recentemente, muitos de vocês devem ter lido, que é A Vida Escreve. É um livro, tem na FEB, dá para fazer o download, e ele tem duas partes. A primeira parte, Hilário Silva, o espírito, faz uso da mediunidade de Valdo Vieira. E na segunda parte, Hilário Silva faz uso da mediunidade de Chico Xavier. E no capítulo 20º dessa segunda parte, ele é denominado O Merecimento. E esse capítulo é muito interessante, né? Porque Saturnino, uma pessoa encarnada, boníssima, já jovem, se alistou nos trabalhos assistenciais de um centro espírita, se casou, um marido notável, um pai de família exemplar, arrumou emprego numa fábrica de tecelagem, e lá Saturnino era só bondade. Todos gostavam de Saturnino, porque ele sempre tinha uma palavra, um conselho, né? A todas aquelas pessoas que junto deles estavam. Precisava de alguém? Chama o Saturnino, que ele estava à disposição. Mas num dia desse, Saturnino enrosca a sua mão e o seu braço nessa máquina de tecelagem e destroça parte da mão e parte do braço. E aí todo mundo, aquele corre, pega o Saturnino, leva ao hospital, e os médicos,
para alegria de todos, disseram: não, o Saturnino vai perder o dedo polegar, mas o braço será recuperado, a mão assim como o braço, né? E as pessoas começaram a questionar: mas como isso aconteceu com o Saturnino? Aí começa a dar nome, né? Por que não aconteceu com fulano, que só fala bobagem, só dá mancada? Mas por que logo com o Saturnino? E as próprias pessoas, espíritas, amigas de Saturnino, falavam: estranho, né? Saturnino sempre fez o bem, não merecia esse castigo, né? Aí vão à noite ao centro espírita, Saturnino, a sua esposa, numa reunião mediúnica, e o doutrinador, quando aparece uma entidade trabalhadora da casa, o doutrinador pergunta: o porquê que aquilo aconteceu logo com o Saturnino, um dos melhores trabalhadores da casa, o melhor da fábrica? E a entidade responde: vocês estão fazendo um julgamento superficial. Saturnino, há 80 anos atrás, na encarnação anterior, era um senhor de engenho e, por motivos fúteis até, fez com que um dos seus trabalhadores perdesse o braço no moinho do engenho. E Saturnino, quando retorna ao plano espiritual, ele tem aquela imagem na cabeça, porque viu que ele foi injusto, porque a pessoa não quis fazer o trabalho porque ela não estava em condições de desenvolvê-lo. E Saturnino via caindo caldo de cana, enrubescido, avermelhado pelo sangue daquela pessoa que com ele trabalhava. Então o próprio Saturnino pediu no plano espiritual que ele retornasse ao mundo corpóreo e que carregasse, para não mais carregar essa dívida, que ele perdesse o braço que ele mais usava, que era o braço direito. Então, pela misericórdia divina, pelos trabalhos que ele desenvolveu aqui na Terra, esse seu débito foi minimizado. E ao invés dele perder todo o braço, ele perdeu apenas o dedo. Então vejam vocês que a gente pode mudar o planejamento que a gente faz no mundo espiritual. É fácil, né? Não tem problema. Mas o que não justifica é nós espíritas, né, de reclamar tanto. A gente reclama tanto da vida, né? Eu não mereço aquele vizinho, aquele serviço. E sempre terceiriza a desgraça, como se diz, né? Culpa os outros pelas desavenças, né? Pelas adversidades da vida, esquecendo que fomos nós que planejamos aquilo que deveríamos passar. Esquecemos que nós podemos mudar o curso daquelas nossas provações fazendo o bem. E é difícil fazer o bem? É a questão 909, né? Não é difícil fazer o bem. Não é difícil nós coibirmos as nossas más inclinações. É fácil. O que nos falta é a vontade. Porque poucos de nós temos vontade, segundo os espíritos disseram aos médios que dava suporte à codificação kardeciana. Muitos de vocês, provavelmente, convidaram pessoas para virem aqui ao Centro Espírita hoje. E o que eles disseram? Olha, hoje não vai dar porque eu tenho que assistir a novela, o jornal, tenho que ir com o vizinho, bater um papo, ou vou ao barzinho. Não querem sair da zona de conforto, mas querem reclamar da vida, né? Porque ainda não entenderam o porquê da vida, o porquê dos sofrimentos. É só fazer o bem. Nós vamos minimizando todos os débitos que nós adquirimos, amealhamos, ao longo das nossas centenas de reencarnações. Chegou agora o momento da nossa transformação. Mesmo porque o mundo está numa fase de transitoriedade. Vamos sair do mundo de expiações e provas para adentrar ao mundo de regeneração. Regeneração. E aqueles que não estiverem preparados, vai acontecer o que com eles? Vão partir e reencarnar num outro mundo de expiações e provas, como já foi a Terra há 200, 300, 400 anos. Sem energia elétrica, os jovens aí sem internet, sem telefone, vai ter que andar a cavalo, andar de burro. Não tem motor, né? Vai ter que ralar muito mais do que hoje. Nós temos todas as facilidades, mas não fazemos justo aquilo que temos. Reclamamos demais do pouco que nos falta e agradecemos pouco o muito que temos, né? Então, nesse sentido, nós devemos entender que quando nós chegamos à Terra, ainda há alguns empecilhos que fazem com que a gente mude o plano que traçamos no mundo espiritual. E às vezes para pior.
Um deles é o apego que nós temos à parte material. Temos apego às pessoas, apego às coisas, né? Isso não tem jeito. Aliás, isso tem jeito, mas nós somos servidores do meio em que vivemos. Não nos deixamos nos conduzir, somos conduzidos muitas vezes, né? Nós vamos falar mais a esse respeito. O segundo, que somos atraídos pela mídia, pelos costumes, pelos ídolos. E o terceiro é que a gente esquece que nós não vivemos sozinhos. Às vezes a gente fala, chama um colega, vem cá que eu vou te contar uma fofoca. Só está nós dois. Só estamos dois? Nós devemos entender que existe uma pleiade de espíritos que nos rodeiam. Então, no primeiro caso, no primeiro caso, que a gente procura o bem-estar. A questão 719, Kardec pergunta, merece o homem censura por procurar o bem-estar? E a resposta é não. O homem tem o direito, ele tem que correr atrás do bem-estar. O que o prejudica são os excessos. Nós temos excessos, né? Queremos sempre mais. Queremos uma casa que é justa, um carro que é justo, depois queremos mais casa, queremos outro carro, e nós ficamos com ambição desenfreada. Sendo escravos do dinheiro, escravos da posse. Na questão 922, Kardec pergunta, existe alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta é sim. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Questão 922. Então, assim, a nossa felicidade, ela depende só de nós. De não querermos o supérfluo. De estarmos sempre com a consciência tranquila das nossas atitudes, dignas. Justificando assim a nossa filiação divina. E por outro lado, a fé em Deus e a fé no futuro, que muitas vezes a gente bambeia. Quando perdemos um ente querido, que na verdade não perdemos, porque não são nossos. Eles retornaram ao plano espiritual, né? Ou outro qualquer. A gente sofre, entra em desespero. E esquecemos que Deus nos deu Jesus, que coordena os trabalhos da terra. Jesus está no leme. Ele sabe o que está acontecendo aqui. Esquecemos que a morte não existe. Quem morre é o corpo físico e nós vamos retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui na Terra como estagiários, para aprender, desenvolver habilidades intelectuais, habilidades morais. Então, nós estamos certos em tudo. O mundo não está andando na contramão. Sempre existe um propósito, né, na nossa caminhada, já que Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E se Deus quer que elas não se percam, obviamente nenhuma se perderá. E nós estamos dentro desse rebanho, né? O segundo item é que nós somos levados, como disse, pela mídia. Temos ídolos, né? Pegamos carro da moda, porque o vizinho pega muitas vezes. Roupa de grife, depois a gente tem até dificuldade em pagar, né? Eu até lembro dos ídolos, né? Eu, há mais de 40 anos, eu tinha o ídolo Elvis Presley, os mais velhos não, que não existe velho, né? Os mais sábios, né? Conheceram. Elvis Presley morreu por excesso de barbitúricos, né? Quem é fã aí era do Kurt Cobain, se matou. Mais recentemente, Amy Winehouse, com excesso de drogas, foi também. E Whitney Houston, uma voz maravilhosa, também morreu por excesso de anti-ansiolíticos, porque não conseguiam resolver os seus próprios conflitos. E são essas pessoas que muitos de nós escolhem para seguir, para ser o ídolo. Mas Deus não deixou o nosso modelo, o nosso guia, aquela pessoa que a gente tem 100% de chance de acertar. Não há possibilidade de erro. Quem é essa pessoa que Deus nos deixou? Questão 625. Ninguém fala? Jesus. Né? Jesus é a pessoa, né?
Esquecemos também, como disse, a presença de espíritos que nos rodeiam, né? Estão junto de nós. Na questão 456, Kardec pergunta: os espíritos veem o que nós fazemos? E a resposta: sim, pois eles vos rodeiam. E na questão 459, essa todo mundo sabe, né? Porque é bem falada nos centros espíritas. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E qual que é a resposta? Sim, muito mais do que imaginais. Por ordem, são eles que vos dirigem. Imagina vocês, nós, usando drogas, falando mal da vida dos outros, adulterando, fazendo toda a traquinagem. Quem que vai nos dirigir? Esses espíritos que sintonizam com essa vibração baixa. Portanto, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós vigiarmos, quanto mais o bem fizermos, melhor acompanhados seremos. Mais facilidade teremos para ter sucesso naquele planejamento que fizemos no plano espiritual. Baseado nesses ensinamentos, nesses conhecimentos, nós vamos então citar os 5 arrependimentos mais citados pelos doentes terminais e que Bronwyn relatou nesse seu livro. O primeiro é: eles desejariam ter tido uma vida verdadeira para eles mesmos, não a vida que os outros esperavam deles. Esse que é o problema, porque a gente participa muitas vezes de algumas festas que nós não gostaríamos de participar. Mas a sociedade exige, não exige. Nós que queremos ir, não gostamos daquilo e nos submetemos àquilo. Então, nós temos que entender que nós somos os condutores dos nossos destinos. Não são os outros que nos conduzem. Mesmo porque nós não estamos no mundo maravilha total aqui, né? Nós estamos no mundo de expiações e provas. Se nós pegássemos o conceito da Terra, todos seriam reprovados. Porque é um mundo, número 2, o número 3 seria o de regeneração, o 4, mundos felizes, e o 5, mundos divinos. Então, estamos ali num 2,5, que equivale a 5, se multiplicarmos por 2 para chegar de 0 a 10, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o que os outros nos falam, com o que a mídia prega. Seremos nós mesmos, né? Independente dos outros. E nesse caso, há uma história interessante. Do mestre do Oriente, estava fazendo a sua meditação à beira de um lago e viu que um escorpião estava morrendo. E ele bateu a mão para tirar o escorpião do lago. O que aconteceu? O escorpião picou a mão dele. Ele tentou pela segunda vez tirar o escorpião. O escorpião, mais uma vez, picou a mão dele. E uma pessoa que estava do lado olhou e falou: meu amigo, você sabe, você está sendo teimoso. Porque você sabe que toda vez que você tentar retirar esse escorpião, ele vai te picar. E o que o mestre disse? Eu sei que ele vai me picar. Porque é da natureza dele picar. Mas isso não vai mudar a minha natureza, que é ajudar. E pegou uma folha e tirou o escorpião. Então é assim que a gente deve se portar. Sermos nós mesmos. Não sermos tão influenciados pelos que os outros falam. Porque quando nós desencarnarmos, nós seremos julgados pelo que os outros pensam ou porque somos? Porque somos. E quem que vai nos acusar? Vai ter lá como se diz, um grupo inquisitorial? Não. Seremos acusados ou seremos julgados pela nossa própria consciência. Questão 621. Se somos nós que nos julgamos, por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam a nosso respeito? Porque somos orgulhosos. E o orgulho e o egoísmo são os 2 defeitos que premem a humanidade, que faz com que a humanidade não cresça como deveria crescer, né? O segundo desejo do arrependimento dessas pessoas era que elas desejariam não ter trabalhado tanto. Eu até quando olhei aquilo achei estranho, né? Parece que não se aplica para nós brasileiros, né? O brasileiro parece que não é muito chegado nesse negócio de trabalho, né? Eu estive na Bahia ano passado, eles gostam mesmo de samba, de um monte de coisa, mas trabalhar no duro. A gente tem que entender que o trabalho ainda é uma lei de Deus. Também é uma lei de Deus. Nós temos 10 leis morais. Vocês se lembram? Primeira lei de adoração
do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade. E a última, para resumir todas as anteriores, a lei de justiça, de amor e de caridade. É isso. Mas a gente parece que eu vou lá no meu emprego, ninguém merece aquilo. Depois fica desempregado e chora da vida. Porque o trabalho é uma lei moral, é uma lei de Deus. Nesse sentido, certa ocasião perguntaram ao Dalai Lama. O Dalai Lama é o chefe supremo do budismo, que é uma religião que parece bastante até com o espiritismo, né? Quem gosta de ler sobre outras religiões, vão ver. E perguntaram para ele, Dalai Lama, o que mais se surpreende na humanidade? E o que ele responde? O que mais me surpreende é o homem. Porque o homem, ele perde a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Pensa ansiosamente no futuro, de modo a que não vive nem o presente e nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Você vê que impressionante? Parece que cabe para nós também, né? A gente estamos naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Esquecemos que devia ser assim, deixa a vida eu levá-la, vida levo-a eu. Somos nós os condutores, né? Mas às vezes a gente se esquece desses detalhes, né? Outro arrependimento, terceiro, eles desejariam ter tido a coragem de expressar mais os seus sentimentos. Algumas pessoas dessas eram pessoas duras, né? Tinha muita dificuldade em chegar e falar para a esposa, bem, eu amo você, como você é importante para mim. Nós tivemos 2 filhos juntos, né? Mas as pessoas tiveram essa dificuldade. E depois, quando estavam já à beira do desencarne, falaram, eu gostaria de ser claro com a minha esposa, eu amo você. E com os meus filhos, mas não disse. E agora que já estou morrendo, também não tem nem condição de dizer, porque ninguém vai acreditar mais no moribundo. Isso é interessante. Tem casais aqui, eu estou vendo, né? Vocês têm que adotar esse costume. É possível que quando vocês falem para a esposa, bem, eu amo você, perigoso, ela até fala assim, uai, tá louco? Que bicho que te mordeu? Voltou a beber? Está saindo com outro e está com remorso agora? É possível. Por quê? Porque não há esse costume, esse palavreado. E nós homens somos assim. Né? A gente tem dificuldade. Né? A gente deixa nas entrelinhas. Eu não preciso falar para ela, porque ela sabe que eu a amo. Né? Mas por que não fala? Né? Nós temos muita dificuldade. Né? E o casamento é uma dádiva. Né? A definição de casamento, eu dei uma palestra recentemente, que é interessante. É a união de 2 pessoas em que uma está sempre certa e a outra é o marido. Então nós, homens, né, nós temos que ter muita paciência. E casar, mesmo assim, todos nós devemos casar. Conta o Divaldo uma história que São Pedro estava lá à beira da porta do céu e chegou uma pessoa, ele só fez uma pergunta, casado ou solteiro? Casado. Vai para o céu porque já foi lapidado lá na terra. Né? Chega outro, solteiro, inferno, porque tem que ser melhor lapidado aí. Aí chega um esperto, porque sempre tem esperto, não é só aqui que tem esperto. Tem esperto lá do outro lado também, né? É. Casado 2 vezes, inferno então. Aí o cara ficou naquela, né? Não, mas eu casei 2 vezes, sim, porque casar uma vez é destino, agora 2 é burrice. Para acertar a burrice é lá embaixo, né? Então também nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu acredito até que as pessoas aqui já expressaram os seus sentimentos para a esposa, para os filhos e vice-versa, né? O quarto arrependimento é que as pessoas desejariam ter ficado mais com os amigos. E ficaram mais no serviço, um pouco em casa, ia pescar sozinho. Mostraram que no fundo eles estavam solitários. Porque quem não é solidário morre solitário. Isso faz parte da lei de causa e efeito, né? Então, essa reclamação é interessante, porque quando a gente faz amigos, cada amigo que nós fazemos, aqueles amigos espirituais, o anjo da guarda desse amigo, também nos adotam. E aí a gente tem o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, e aqueles amigos dessa pessoa que nós ficamos amigos. Inimigo, alguém tem aí? Inimigo é um desastre.
E o cara fala, eu lá em Três Lagoas eu devo ter 3 ou 4 inimigos encarnados. Porque aqueles amigos desses nossos inimigos, não aqueles mais evoluídos, né? Mas aqueles mais terra a terra, quando a gente sente uma inimizade com uma pessoa, eles também vão contra nós. Então por isso que é interessante reconciliar com teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele, como disse Jesus, né? Para que a gente tenha uma pleiade de amigos encarnados e desencarnados. A ânsia, essas angústias, as depressões da vida, com certeza vão sumir. O Milton Nascimento, ele tem uma música que é interessante, o Canto da América, né? Que ele fala, amigo, é para se guardar do lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância diga não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz do coração. Venha o que vier, seja o que vier. Amigo, algum dia a gente vai se encontrar. Amigo, a gente vai se encontrar. Ele repete. Por quê? Milton Nascimento deve ter assistido às nossas palestras espíritas, ou lido os livros da nossa codificação, porque todos nós sabemos que o amor liberta as pessoas. Quando desencarnarmos, todos aqueles amigos que já foram, que foram para outros países antes, né, e que estão lá no plano espiritual, nós vamos nos encontrar. E por outro lado, o ódio, ele aprisiona, que a gente cansa de ver nessas reuniões mediúnicas, eu e meu filho, a gente coordena um grupo, né, e as pessoas vindo, amarradas, que eu estou perseguindo o tal fulano e eu não abro mão dele. Meu amigo, mas que tragédia, hein? Você está preso? Eu preso não, eu prendi ele. Sim, você o prendeu, você está atrás dele só. Se você começasse a amar as pessoas, você se libertaria. Você poderia ir onde você quer, mas você está preso porque está em cima de uma pessoa só. Então, por isso que é interessante a gente entender o bem que fazemos, as amizades que temos, né? E o quinto é as pessoas desejariam ter se permitido ser mais felizes. Pessoas duras, ríspidas, trabalhavam numa repartição e como chefe queria controlar tudo, não aceitavam ideias contrárias às suas, né? Então, essas pessoas, no fim, causam problemas, elas ficam sozinhas. Tem pessoas que você chega e fala bom dia, a pessoa fala bom dia por quê? Está louco? Segunda-feira? Vocês já viram isso? Pessoas mal-humoradas, né? O que acontece com elas? Começa a produzir muitas energias pesadas, e aquilo vai ser do espírito, manda para o perispírito para o corpo físico não aguenta e começa a adquirir doenças outras, e tem a sua existência física antecipada. Retorna ao plano espiritual antes da hora. Quem lê a questão 199, está lá. Por que frequentemente a vida interrompe na infância? Essa é interessante, que a gente fala, olha, uma criança foi, né? E todo mundo fica com o sentimento à flor da pele, que isso é normal, isso é justo, né? Mas a resposta é o seguinte, a curta duração de uma criança indica que o espírito que animava aquele corpo veio terminar uma existência anterior que havia terminado antes da hora. E não raro, isso acontece como prova ou expiação aos pais. Então vocês veem que tudo está certo. Não adianta a gente querer achar, porque eu sou infeliz, porque eu sofro tanto. Muda o palavreado, muda o pensamento. Faça o bem, cultive bons pensamentos, tenha palavras dignificantes, atitudes condizentes com, eu já disse, a nossa filiação, a filiação divina, né? E nós estamos sendo essas pessoas ríspidas ou dóceis? É uma reflexão que nós temos que fazer, né? Jesus disse certa ocasião, sejais dóceis como pombas e prudentes como serpentes. Nós somos mais para pombas ou para serpentes? Tem pessoa que parece que quando fala, joga veneno para todo lado, sai de perto, né? Nós espíritas não podemos entrar nesse tipo de coisa, porque já entendemos o porquê da vida, o porquê do sofrimento, o porquê nós estamos aqui. Nós temos que entender que se o vizinho é chato, nós somos merecedores daquele vizinho, porque ele é um instrumento que Deus usou para trabalhar a nossa paciência. E o que a gente faz? Se morresse, eu agradeceria.
pior coisa que tem. É preferível ter um inimigo visível do que um invisível, né? E como eu já disse, Jesus sempre relatava a reconciliação. Então, só para a gente concluir, nós devemos caminhar sempre na direção do bem, para não termos arrependimentos quando do nosso retorno ao plano espiritual. Eu tenho duas notícias ruins para vocês. Uma é ruim, a outra é péssima. Sabe qual que é a primeira? Todos vocês desencarnarão um dia. E a péssima? Eu também irei. Né? Olha que tragédia, né? Ainda se ficasse eu e minha família, mais ou menos, né? Mas vai todo mundo. Então não tem boca, não. Uns vão antes, outros vão depois. Mas nós temos que aproveitar mais a nossa estadia aqui. Não aproveitar no sentido, eu estou curtindo. Pode curtir, isso faz parte, o lazer, né? Eu conto piada em centro espírita, o pessoal até não gosta, né? Porque às vezes chega a pessoa e carrancuda. O espiritismo não prega isso. O espiritismo prega que nós temos que ser felizes. Fomos criados para isso. E para evoluir, na felicidade é muito mais fácil do que no sofrimento, na dor. Então, vamos trabalhar mais o nosso lado emocional. Vamos externar mais os nossos bons sentimentos. Dar mais valor aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, né? Reconciliar com os nossos inimigos, porque a reconciliação faz parte, né, da lei divina. E assim, nós vamos ser felizes, porque foi para ser feliz que reencarnamos. Evoluindo do ponto de vista moral, evoluindo do ponto de vista intelectual. E sempre seguindo a lei de Deus, a lei do amor. Que é a única lei capaz de trazer a verdadeira felicidade para o homem. A lei de Deus, ou a lei do amor, diz o que nós devemos fazer e o que nós devemos deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E resumindo, a lei é fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. E não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que os outros fizessem a nós. Partindo desse pressuposto, nós jamais teremos o arrependimento. Vai chegar o momento do nosso retorno e nós retornaremos felizes da vida, sem pendência nenhuma. É essa a mensagem da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. E muitíssimo obrigado pela paciência em vocês me ouvirem hoje, uma quinta-feira santa, né? Muito obrigado.